A primeira pergunta que todo mundo quer saber é como é que surgiu a lógica, né? Por quê que faz tanto sentido ali na explicação que a gente vê no gráfico? Basta acompanhar os próprios movimentos. Então, se você acompanhar os próprios movimentos do gráfico, você vai entender o que o mercado faz. Você não precisa ficar com medo, basta você ter o entendimento para ter a certeza. Hum, a lógica do preço foi criada por mim, tá? Não existe ela lá fora, não foi alguém de fora que criou, eu não trouxe ela para o Brasil, ela saiu de mim. Como eu falei no vídeo anterior, quem me ajudou a criar a lógica do preço foi Augusto Martins. É tanto que ele que me deu a dica desse nome. Então, eu coloquei. Então, vamos começar do começo. O primeiro passo é você querer saber o porquê das coisas. Por que que existe uma vela que tem um pavio pequeno embaixo e um pavio maior em cima? Tudo isso tem que ter uma razão para fazer sentido depois. Por que que tem uma vela que não tem pavio em cima, mas tem pavio embaixo? Tudo isso tem um porquê. Então, se a gente buscar entender o porquê, a gente vai chegar aí numa conclusão. Então, beleza. O porquê que existe o comando único? Qual a função disso daqui? Qual o entendimento que temos sobre ele? Nomeado comando justamente porque ele inicia na parte de cima, tá? Comando de venda, justamente porque ele inicia na parte de cima e ele não tem pavio. Então, o comando único vem de uma mão direção única. A mão única é somente do vendedor. Não temos um pavio aqui que diz para a gente que não temos interesse comprador. Então, o comando único de venda foi criado por conta dessa diretriz, desse entendimento. Por isso que é chamado o comando único. Somente por isso. E quando ele aparece em meio à segunda vela, essa é a primeira vela. Isso aqui é uma reversão. Tá? Essa é a primeira vela. Temos a segunda vela. Se ele aparece na segunda vela, é uma divisão de taxa. Ou se a primeira termina sem pavio e a segunda tem pavio, também é uma divisão de taxa. Se a primeira termina sem pavio e essa sem pavio, divisão de taxa. Então, se uma das pontas aqui não tiver pavio, é divisão de taxa. Esse é o primeiro entendimento. Não existe nada além disso, tá? No caso daqui, atual, momento atual, ó, isso daqui é divisão de preço. Então, você tem que anotar isso daí, para você não esquecer jamais. Isso é a lógica do preço em si, sem alteração, sem nada. Então, anota. Ou você pode pegar o vídeo depois e anotar. Pausar ele e anotar. Não tem aquele monte de baboseiro. O que eu estou explicando para vocês é
a forma que eu compreendi e da forma que eu criei. Eu que dei o nome divisão de taxa, porque uma taxa finaliza sozinha e a outra começa com as duas opções, que é do comprador e vendedor. Então, por isso que a taxa se divide. Então, isso aqui é chamado de divisão de preço. Divisão de preço por quê? Temos a finalização do comprador na primeira vela, não é um final de taxa única, o último lance é do comprador. Aqui pode ser do vendedor ou pode ser do comprador. Então, por isso é divisão de taxas, tá? A gente fala taxa, mas é taxas, divisão de taxas, certo? Lote. Lote é isso, ó. Começou a venda, se finalizar como final de taxa única, o lote acaba, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas se essa vela começar vermelha, terminar sem pavio, o lote acaba. Começa outro lote aqui, mesmo que seja vermelho. Aqui, ó. O lote acabou aqui, ó. Aqui é outro que se iniciou. Por quê? Porque não tem pavio nessa vela. O vendedor finalizou o único, o comprador começou a próxima vela, foi arrematado pelo vendedor. Beleza. Então, foi arrematado pelo vendedor, terminou tendo oferta compradora. Divisão de preço. Ó. Divisão de preço, divisão de taxa. Aqui já é divisão de taxa. Então, igual o entendimento do comando, ó. Se a taxa finalizou única, a taxa se dividiu. Parei aqui, começou você aqui. Então, a gente está dividindo aqui as direções, certo? Final de taxa aí, comando. Reinício. Isso aqui é reinício, tá? E aí, então, o lote é composto dessa forma, tá? Isso aqui, que pega daqui, se estende até aqui, é chamado de lote completo, pela finalização e continuação do comprador, tá? Então, eu dei esse nome de lote completo porque a venda trabalha tendo domínio, tendo controle, mesmo com o comprador atuando dentro dela. E mesmo com as finalizações de taxa única. Então, quando ela finalizou única, ela mostra força ou expiração. Ok, dentro do lote. O que temos dentro do lote? Vamos pegar agora as informações de dentro do lote. A segunda coisa que vocês têm que entender é o seguinte, que o mercado de opções binárias é o espelho do Forex, né? E o Forex é formado por lotes. Então, as opções binárias é formadas por lote. Então, só tem duas coisas aqui. Uma sobe, a outra desce. Tem mais nada. Você tá enchendo as cabeças. O pessoal tá enchendo a cabeça de vocês aí de merda, porque não tem necessidade disso. É só compra ou venda.
Só compra ou vendo. Então, ou é um lote de compra, ou é um lote de venda, ou é um lote de compra. Beleza. A partir disso aqui, ó, você entendeu? Isso aqui é um lote completo. Então, eu tenho um lote completo. O que é lote fracionado? Dentro do lote completo, eu tenho lote fracionado. Então, fração, porque ele se divide, ele continua no controle. Então, fracionado por causa disso. Tá, finalizou como taxa única, acabou o lote, começou. Isso aqui é a nova posição. Ó, nova posição. Nova posição com indecisão. Por que é indecisão? Porque o preço, depois dessa vela, terminou travado no pavio. Desliga os microfones aí, por favor. Então, ó, até romper um pouquinho, certo? Mas isso não tem nada a ver, não. Já já vocês vão entender que o porquê de todos os funcionamentos aqui. Então, agora nós vamos pegar um por um do movimento de venda. Um por um. Primeiro, temos um comando único de venda no lote de venda. Deram um nome aí de um diabo de controle de região. Isso é balela, tá? Isso não tem na lógica, não. Controle de região já é o próprio preço que tá dizendo para você, eu sou o dono dessa região. Não tem compradores aqui, porque não temos pavio de compra, só temos domínio de venda. Então, por si só, por uma lógica só, isso é um comando de região, né? Mas eu não criei essas coisas, não. Não, comando de região, não. Então, isso é um comando único de venda, certo? Aqui é a máxima do pavio. Olha só, aqui é a máxima que o preço bateu. Você está observando uma vela, uma formação de venda. Qual é o seu segundo passo? O que você tem que pensar? O que você tem que calcular? O que você tem que observar? São duas ações. A primeira que você tem que pensar é que você tem que ter noção disso. Você está vendo a coisa acontecer ali. Então, aconteceu o candle. Qual o próximo passo? O próximo candle. E o próximo candle, o que ele está te dizendo? O próximo candle não saiu do anterior. Se ele não saiu do anterior, ele é uma dupla posição. Então, dupla posição é isso.
Dupla posição é quando uma vela está dentro da outra. Isso é tão simples de entender que, né? Então, se você juntar os dois, é duplo. O corpo não passou. O pavio passou, mas o corpo não. Então, isso é dupla posição. Depois, o que que você tem que observar? Essa vela que formou a dupla posição. Então, você marca ela. Ó, vocês já vão começar a entender uma coisa aqui magnífica, ó. Então, se você marcou ela, a máxima dela, sua próxima busca é entender a próxima vela. O que que a próxima vela fez? A próxima vela rompeu a vela que formou a dupla posição. O que isso significa? Olha só onde a coisa começa a clarear. Isso significa que a venda teve uma força maior. E se você entender de preço, calcular o preço, a oferta do vendedor superou a demanda do comprador, porque o comprador ele está no pavio. O comprador ele está aqui. E a venda vem ofertando sobre o preço de compra. Então a oferta superou. Beleza. Então, a partir daí você já tem um ponto definido. Qual é o ponto definido? E esse ponto definido, eu digo que isso é a certeza que você tem e você não precisa sentir emocionalmente, estou vendo aqui uma oportunidade. Não existe oportunidade. Não tem. Na lógica do preço, não tem. Isso não existe. Isso é balela. Eu estou vendo oportunidade o dia todo. Estou entrando toda hora, estou perdendo. Não, não existe. Eu vou explicar para vocês o que existe. Se você está vendo aqui, ó, começo e final. Começo e final. Aí vem outra. Começo e final. Agora olha para tudo isso e calcula. Final mais começo de ultrapassagem, ou seja, isso é uma diferença de porcentagem a mais. A mais. Isso significa que se a compra do futuro, olha só, olha, presta bem atenção nessa parte que ela é muito importante. Se a compra do futuro travar embaixo desse pavio, bem nesse ponto, a lógica e o sentido da coisa é esse mercado cair para baixo. Justamente porque olha o tamanho da porcentagem que a venda tem, além desse último comprador que entrou aqui, que fez esse pavio. Então, a oferta de venda superou a demanda. Agora, presta bem atenção no futuro. Para você entender o futuro, basta observar o passado. Observar o passado é você olhar e não desfocar da construção do gráfico. A construção do gráfico diz para você o que está acontecendo no presente atual, para você poder entender o futuro, quem está e quem não está. Então, beleza. Rompeu. A partir do momento que rompeu, você já tem uma certeza.
Você não tem oportunidade, você não está vendo oportunidade. Você está vendo uma certeza. Não tem por que você operar com medo. Ai, tô com medo, tô tremendo. Não tem por que isso, porque você está vendo aqui uma certeza. Se o vendedor ultrapassou o comprador a partir daqui, e a compra vier e travar aqui, o mercado já está te dizendo quem está aí. É ele, é o vendedor. Beleza. Foi lá, desceu, voltou. O que diabo aconteceu aí? Ué, rompeu, rompeu. Tem venda? Não. Nesse rompimento, você não tem venda. Presta atenção no que eu estou falando. Nesse rompimento, você não tem venda. Mas vamos para um segundo fator conclusivo. O que é? Vamos voltar para o passado, tá? Se nós temos uma venda que ultrapassou o comprador, quem é essa venda que ultrapassou o comprador? O que ela quer nos dizer? Qual poder ela tem? Ela é a vela de rompimento. A vela de rompimento significa uma vela de força. Significa uma vela de força. Duas coisas para você guardar. Se essa vela é uma vela de força, você vai colocar uma linha vermelha no corpo dela, porque o corpo é da venda. O pavio é a pressão compradora, que foi arrematado pelo vendedor. Colocou a marcação no corpo dessa venda que rompeu, que superou a demanda do comprador, no futuro, a sua observação, você já tem os pontos. Sua observação é se o preço vai fechar abaixo ou se o preço vai fechar no corpo da venda acima. Se ele fechar abaixo, você vende. Se ele fechar no corpo, você vende. Se ele ultrapassar 1 milímetro do corpo, você não pode fazer nada, porque é indecisão. Até porque ele não saiu do pavio. Mesmo que ele saia do pavio, você não pode fazer nada. Então o mercado voltou, teve seu rompimento, mas o rompimento parou onde? Qual a lógica disso? Qual é a informação que ali te deu? É só vocês observar uma coisa, calcular o mesmo, para ter o entendimento do mesmo. Entendeu? Se acabar aí os minutos, a gente vai abrir outra depois de 9 minutos, tá? Porque o Zoom, ele pede uma espera aí de 9 minutos. Tudo bem. O que aconteceu? Olha só, o preço travou na sua força, posição de força, mas ele não passou de onde o comprador está posicionado. Isso significa o quê?
que ele tem que subir. Isso é uma clareza. O mercado ele está falando com você com clareza. Então, temos a dupla posição e a vela que faz o rompimento da vela que faz a dupla posição. Essa vela é uma vela de força que você tem que aguardar no futuro. Você já tem as cartas na sua mão. O que você tem que fazer é analisar as suas cartas e para poder entender e saber a hora da sua melhor jogada. Então, isso é o que eu estou dizendo, mas é o que eu estou direcionando para vocês, tá? Eu estou direcionando aqui uma coisa que vocês estão vendo que bate. Tudo aqui bate, mas é real. A compra entra aqui, a venda ultrapassou o comprador aqui, o comprador ultrapassou a ponta da dupla, mas não saiu da vela de força. O certo é descer. Não importa. Se você entrou aqui, você não tem que ter medo de entrar. O que você tem que ter é a certeza do que você já sabe. Se você já tem as conclusões, se você já tem a direção, você não tem que ter medo. Chegou lá, senta o dedo. Chegou lá, senta o dedo. Desceu. Beleza. Reagiu conforme você esperava, você tem outra posição aí, outra marcação. Então, o que tem que acontecer se ela não romper? Você já tem outra entrada. E isso aqui, se você colocar isso como prioridade, eu vou fazer só isso. Você fica craque nisso. E a consistência, a consistência está nisso. A consistência está naquilo que você tem certeza de fazer. Se você tem certeza, se você compreende, vai lá e faz. Espera você ter a confirmação, vai lá e faz. Então, é isso. A lógica da formação que traz a informação. A lógica do preço, por quê? É a lógica do movimento do preço. A lógica do movimento do preço te dá a direção para onde o mercado vai. Porque tudo que tem um começo tem meio e fim. E eu falo isso não é só. Eu não estou falando isso só de agora, não. Eu falo isso há muito tempo. Só que as pessoas são gananciosas. Tem gente que faz aí R$ 1.000 por dia, 200, só que não sabe o que está fazendo, está perdido, não sabe, não tem direção, não tem plano conclusivo, não tem uma coisa concreta. Ela vai ali, acha que está vendo alguma coisa. Vou operar comando único. Vai lá e opera. Opera errado. Vou operar vela de rompimento. Vai lá, opera. Opera errado. Vou operar nova alta. Opera errado. Vou operar nova baixa. Opera errado. Eu vou dar para vocês aqui a fórmula de como vocês podem operar sem ter mais medo de perder. Isso eu vou deixar aqui para vocês. Então, retornando aqui, isso aqui acredito que vocês. Tá gravado aí, eu vou mandar gravar. Eu vou colocar a gravação num grupo, tá? Que não tem como ninguém compartilhar. Porque muita gente já fez cagada aí, já compartilhou as coisas. Então eu vou deixar no grupo lá, mas todo mundo vai conseguir ver. Então aqui vocês já têm a configuração e a informação da dupla posição e a vela que rompe a dupla posição.
Tá, vamos para a próxima. Seguindo os passos, ó. A vela de força foi lá e rompeu. Finalizou. Depois que essa vela finalizou, começou outra. Outra vela. Você pode ver que já tem um gapzinho nela. Ó. Já tem um gapzinho nessa vela aqui. Se você observar direitinho, ó, a vela que começa na venda, ela está um pouco acima. Então, ela não tem aqui um travamento na linha de cima. Se ela não tem um travamento na linha de cima, você não pode fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tá? Porque onde a venda começou, ela desviou a taxa. Só que é o seguinte, aqui tem um segredo que vocês desconhecem, tá? Nem todos, né? Que tem uns que conhecem, tem outros que não. Eu vou mostrar esse segredo, mas eu vou voltar para a explicação já já, tá? Eu vou colocar só uma linha vertical aqui, ó. Nela, tá? Vou colocar em 5 segundos. Só para a gente identificar ela, a linha vertical, tá? Então, olha aqui o que aconteceu, ó. Presta atenção muito bem nisso aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui. Tá vendo que as linhas não estão tudo bagunçado? Eu vou ajustar. Aqui eu não vou conseguir pegar essa linha. Eu vou pôr outra aqui de outra cor. Vou de vermelho aqui. Vou pôr ela um pouquinho grossa, só para você ver que é diferente. Vou colocar ela aqui, ó, no topo dessa compra aqui, ó. Olha só. No topo da compra. E vou apagar a preta de baixo. A preta tá embaixo. Apaga aí essa. Vou ajustar a outra aqui, ó. Que não tá aqui, ó. Vou ajustar ela. Ó. Ajustei, tá vendo? Coloquei no final aqui certinho. Ó, e a outra tá aqui no gap. Cheio de gap. Volto para 1 minuto, ó. Depois de ter ajustado. Ixi, ainda tem outro gap aqui, ó. Volto para 1 minuto. Olha aqui que mágica, ó. Olha a mágica aí. Peraí, agora eu não sei se eu marquei de baixo, marquei de cima. Peraí, que eu acho que eu me confundi aqui, peraí.